Em Daniel capítulo 13, a história se passa na Babilônia e narra o drama de Susana, uma mulher piedosa, bela e rica, casada com Joaquim. O centro do conflito são dois anciãos corruptos que, dominados pela concupiscência, tentam seduzir Susana. Ao serem rejeitados, eles a acusam falsamente de adultério. Susana, diante de uma morte iminente, escolhe a morte sem culpa a pecar contra o Senhor. No momento da execução, o Senhor intervém, suscitando o espírito de Daniel. Ele, com sabedoria divinamente inspirada, desmascara os falsos juízes por meio de um simples, mas infalível teste de contradição, salvando a inocente e garantindo o castigo dos perversos. Vamos à leitura. Daniel capítulo 13. Havia um homem chamado Joaquim que habitava na Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés por pais honestos. Joaquim era sumamente rico. Junto à sua casa havia um pomar. Os judeus reuniam-se frequentemente em casa dele, porque gozava de uma particular consideração entre seus compatriotas. Haviam sido nomeados juízes naquele ano, pois anciões do povo, aos quais se aplicava bem a palavra do Senhor. A iniquidade surgiu na Babilônia, de anciãos juízes que passavam por dirigentes do povo. Esses dois personagens frequentavam a casa de Joaquim, aonde vinham consultá-lo de todos aqueles que tinham litígio. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os dois anciãos viam-na, portanto, todos os dias durante seu passeio, tanto que se apaixonaram por ela, e, perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra de comportamento. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias inquietos procuravam avistá-la. Uma vez disseram um ao outro: "Vamos para casa, está na hora do almoço." Saíram cada um para seu lado. Mas, havendo ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar, perguntando um ao outro qual o motivo de sua volta. Confessaram-se sua concupiscência. Combinaram então um encontro onde a pudesse surpreender sozinha. Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou como de costume com duas empregadas e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os dois anciãos escondidos que a espreitavam. "Trazei-me", disse ela às duas empregadas, "óleos e ungüentos e fechai as portas do jardim para eu me banhar." O que elas fizeram por sua ordem. As portas do jardim estando fechadas, saíram pela porta do fundo para ir buscar os objetos pedidos, ignorando que os anciãos lá se achavam escondidos. Apenas saíram, os dois homens precipitaram-se em direção de Susana. As portas do jardim estavam fechadas, disseram-lhe: "Ninguém nos vê. Ardemos de amor por ti. Aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo e que foi por isso que fizeste sair tuas servas." Susana exclamou tristemente: "Que angústias me envolvem por todos os lados. Consenti, eu seria condenada à morte. Recusar, nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor." Susana soltou grandes gritos, e os dois anciãos gritavam também com ela. E um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar e os criados enrubesceram, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. No dia seguinte, os dois anciãos, cheios de criminosas intenções contra a vida de Susana, vieram à reunião que se realizava em casa de Joaquim, marido dela. Disseram diante da assembleia: "Mandem buscar Susana, filha de Eucias, a mulher de Joaquim." Foram-na buscar, e ela chegou com seus pais, seus filhos e os membros de sua família. Era dedicada e bela de rosto. Aqueles homens perversos exigiam que ela retirasse seu véu, pois estava velada, a fim de poderem pelo menos fartar-se de sua beleza. Os seus choravam, assim como seus amigos. Os dois anciãos levantaram-se à vista de todos e pousaram a mão sobre sua cabeça, enquanto ela, debulhada em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Os anciãos disseram então:
Quando passeávamos pelo jardim, ela entrou com 2 servas, depois fechou a porta e mandou embora suas acompanhantes. Então um jovem que se achava escondido ali aproximou-se e pecou com ela. Nós nos encontrávamos em um recanto do jardim. Diante de tal desvergonhamento, corremos para eles e o surpreendemos em flagrante delito. Não pudemos agarrar o homem porque era mais forte do que nós e fugiu pela porta aberta. Ela nós apanhamos, mas quando a interrogamos para saber quem era o jovem, recusou-se a responder. Somos testemunhas do fato. Confiando nesses homens que eram anciões e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Deus ouviu sua oração. Como a levassem para a morte, o Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor: Sou inocente da morte dessa mulher. Todo mundo virou-se para ele. O que significa isso? Perguntaram-lhe. Então, no meio de um círculo que se formava, disse: Israelitas, estáis loucos. Eis que condenais uma israelita sem interrogatório, sem conhecer a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho a declaração desses 2 homens contra ela. O povo apressou-se em voltar. Os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar conosco e esclarecer-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Separai-vos um do outro, exclamou Daniel, e eu o julgarei. Foram separados. Então Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Velho perverso, eis que agora aparecem os pecados que cometestes outrora em julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. No entanto, é Deus quem diz: Não farás morrer o inocente e o íntegro. Vamos, se realmente a viste, disse-nos debaixo de qual árvore os viste juntos. Debaixo de um lentilco, respondeu. Ótimo, continuou Daniel. Eis a mentira que pagarás com tua cabeça. Eis aqui o anjo do Senhor que, segundo a sentença divina, vai dividir teu corpo pelo meio. Afastaram o homem. Daniel mandou vir o outro e disse: Filho de Canaã, tu não és judeu. Foi a beleza que te seduziu e a concupiscência que te perverteu. Foi assim que sempre fizeste com as filhas de Israel, as quais, por medo, entravam em relação convosco. Mas eis uma filha de Judá que não consentiu no vosso crime. Vamos, dize-me sob qual árvore os surpreendestes em intimidade? Sob um carvalho. Ótimo, respondeu Daniel. Tu também proferistes uma mentira que vai te custar a vida. Eis aqui o anjo do Senhor que empurra a espada, prestes a serrar-te pelo meio para te fazer perecer. Logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem sua esperança. Toda a multidão revoltou-se então contra os 2 anciãos, os quais, por suas próprias declarações, Daniel provou terem dado falso testemunho. De acordo com a lei de Moisés, aplicaram o tratamento que tinham querido infligir a seu próximo. Foram mortos. Assim, naquele dia, foi poupada uma vida inocente. Eucias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, com Joaquim seu marido e todos seus parentes, pois nada de desonesto havia sido encontrado em seu proceder. E Daniel gozou desde então de uma alta consideração entre seus concidadãos. Nesse trecho do capítulo 3 de João, ele exorta veemente a não se deixar seduzir por falsos ensinamentos, estabelecendo um teste binário. Aquele que pratica justiça é justo, e aquele que peca é do demônio, cujo propósito Cristo veio destruir. A principal evidência de ser nascidos de Deus é a não prática do pecado. Esta identidade se manifesta em 2 pilares inseparáveis: a prática da justiça e o amor ao irmão. O amor é apresentado como a evidência de ter sido transladado da morte para a vida, em contraste com o ódio de Caim. O ápice do texto é a definição do amor em ação. Não amar com palavras, mas por atos e em verdade. Essa obediência gera confiança diante de Deus e a certeza da sua permanência em nós pelo Espírito. 1 João capítulo 3, dos versículos 7 ao 24. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo o que é nascido de Deus não peca,
porque o germe divino reside nele e não pode pecar porque nasceu de Deus. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisso é que conheceremos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus, e tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que agradava aos seus olhos. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisto que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O resumo do Salmo 130, de apenas 3 versículos, é uma declaração de humildade interior. Davi, o salmista, afirma que seu coração não se inclina à soberba, seu olhar não é arrogante e ele não se ocupa de grandezas nem coisas superiores a mim. Em vez de buscar a elevação e a complexidade, ele encontra a paz na simplicidade da fé. Ele descreve o estado de sua alma como calmo e sossego, comparando a uma criança no seio materno. Essa paz interior, resultante da humildade, é o modelo que ele oferece a toda a nação. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Salmo 130. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma. Tal como uma criança no seio materno, assim está minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 41, o sábio começa exortando a que a sabedoria não seja oculta, pois o conhecimento sem uso é inútil. Em seguida, ele passa ao ponto central, a vergonha. Ele reconhece que nem toda vergonha é boa, mas lista então uma série de atos e atitudes que devem necessariamente causar vergonha. Essas ações incluem pecados morais, injustiças sociais e falhas de etiqueta ou respeito. A lição é que a vergonha é uma bússola moral que orienta a pessoa virtuosa. Eclesiástico capítulo 41, dos versículos 17 ao 28. Meus filhos, guardai em paz meu ensinamento, pois uma sabedoria oculta e um tesouro invisível, para que serve essas duas coisas? Mais vale um homem que dissimula sua ignorância que um homem que oculta sua sabedoria. Tende, pois, vergonha do que vou dizer, porque não é bom ter vergonha de tudo, e nem todas as coisas agradam, na verdade a todos. Envergonhai-vos na fornicação, diante de vosso pai e de vossa mãe, e da mentira, diante do que governa e do poderoso, de um delito, diante do príncipe e do juiz, da iniquidade, diante da assembleia e do povo, da injustiça diante de teu companheiro e de teu amigo, de cometeres um roubo no lugar onde moras, por causa da verdade de Deus e de sua aliança. Envergonha-te de pôr os cotovelos sobre a mesa, de usar de fraude, do dar e no receber, de não responder àqueles que te saúdam, de lançar os olhos para uma prostituta, de desviar os olhos de teu próximo, de tirar o que a ele pertence, sem devolver-lhe. Não olhes para a mulher de ontem, não tenhas intimidade com tua criada, e não te ponhas junto do seu leito. Envergonha-te diante de teus amigos de dizer palavras ofensivas, não censures o que deste.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.